Tá bom. Eu acho que começou a gravar. É isso? Stop recording. Tá bom. Então é isso, gente. Vamos começar aqui a questão 7. Um mago dá 2 sementes mágicas a João em 1º de janeiro de 2009. O mago diz a João que se ele comer uma das sementes, ele não ficará com fome por um ano inteiro. E se ele plantar a outra semente, uma planta crescerá no 1º dia de janeiro do ano seguinte com 2 novas sementes. Outra opção para João é plantar as 2 sementes e encontrar outra coisa para comer naquele ano. Sim? Tudo bem? Bom, prosseguindo. Conforme a história, calcule quantas sementes João terá em cada situação. Ele está dando um comando de calcule quantas sementes ele em cada situação. Na verdade, ele não quer isso. No final, ele pergunta outra coisa. Ele pergunta quantas sementes as plantas da situação deram a mais que as plantas da situação 1. Tudo bem, você vai calcular quanto que as sementes deram em cada situação e fazer a subtração uma menos a outra, né? Mas esse calcule dá a impressão de que você tem que responder quantas sementes tem em cada situação. Não, isso vai ser uma quantidade intermediária. A resposta que ele quer, no final das contas, é a diferença. Então, na situação 1, deixa eu me afastar aqui um pouco. Tá? Na situação 1, ele recebe as sementes. Então, tem situação. Aí o que está acontecendo? Por que está assim? 1 ou 2. Em 2009, eu vou botar só os 2 últimos dígitos aqui. 2009, o João tem 2 sementes, ou ele tem 2 sementes, ele não come nenhuma, aqui ele come uma. Em 2010, essa uma que ele não comeu gerou 2 sementes. Se ele não tivesse comido nenhuma, é 4. Por favor, façam silêncio que eu estou dando aula agora. E está gravando. Desculpa aí, gente. Aí, 4. Na situação 2, ele não come sementes nunca, então a coisa vai dobrando. As 4 sementes, ele planta tudo, gera 8 sementes, depois gera 16 sementes, e a gente vai ter que acompanhar isso ano após ano. Mas no caso aqui da situação 1, ele comeu no primeiro ano, ficou 2. No segundo ano ele não comeu, é o que está escrito ali na história. Aí em 2011 ele tem 4 sementes. E a partir daí ele come uma e ele planta o que sobrou. Ele planta todas as demais, ele come uma. Então, em 2012, ele tem o dobro de 3, que é 6. Aí ele come uma, fica 5. Em 2013, eu vou ter que fazer isso, ano a ano. O dobro de 5 é 10, ele come uma, é 9. Lá do outro lado, 32 sementes. Eu vou ter que fazer isso ano após ano. Em 2014, dobro de 9 é 18, ele come uma, fica 17. Tá? E do outro lado, 64. Vou continuar aqui. Vamos ver se esse pisca-pisca, se essa coisa de piscar termina. Então, em 2015, os 17 viram 34, mas aí ele come uma, fica 33. Na situação 2, 128. Em 2016,
os 33 viram 66, ele come uma, fica 65 sementes. Lá do outro lado tem 256. Em 2017, as 65 viram 130, ele come uma, fica 129. Do outro lado, você tem 512. Em 2018, os 129 viram 258, ele come uma, fica 257. Do outro lado, 1.024. Finalmente, em 1º de janeiro de 2019, as 257 viram 514. Não come nada agora não, porque o que ele pergunta é justamente em 1º de janeiro de 2019 quantas sementes ele tem. Então, antes de comer, ok? Antes de comer, você tem isso aqui, tá? Do outro lado, você tem 2048. Eu tenho que tirar a diferença de 2048 com 514, e isso vai dar 8 menos 4, 4, 4 menos 1, 3, e 20 menos 5 é 15. 1.534, eu estou vendo isso como letra C. É uma questão assim chatinha, mas é só de você interpretar direito, tá? E fazer. Nesse finalzinho, se você comer a semente, que não é o que está escrito lá, se você comer a semente, você vai chegar em 513, e nessa subtração ali, você vai encontrar, em vez de 1.534, vai encontrar 1.535, que é a resposta D. Alguém marcou a resposta D? Não, não marquei. Não. Tá. O certo é o C por causa disso, né? Porque no ano de 2019 ele não chega a comer a semente na hora de fazer essa conta de subtração. Tá bom? Alguma dúvida dessa questão? Não. Não. Então vamos para Não. Os caixas eletrônicos são equipamentos destinados a saques de dinheiro, entre outros serviços, estão disponíveis em bancos, lojas, conveniências, postos-gasolina, supermercados, vários. Um caixa eletrônico que possui apenas cédulas de 10. Só tem 10. Professor, Diga. qual questão o senhor tá? Eu cheguei agora. Eu estou na 8. Estou na questão 8 8. eu sei, a A. É a A? Acho que é isso. O gabarito É a está questão A. disponível, né? Não, É. eu sei. É a questão A. Pois É essa A. questão também é de possibilidades. O tchan dessa questão, o grande lance dessa questão é ser organizado, tá? Porque você tem que fazer R$ 130, tá? Com essas notas de 10, de 20 e de 50. Não tem nota de 100, não tem nota de 5 e, graças a Deus, não tem nota de 2. Se tivesse nota de 2, as possibilidades seriam muitas, muitas, centenas de possibilidades. Tá? Bom, como é 130, eu não posso botar 3 notas de 50, porque 3 notas de 50 já é mais do que 130, é R$ 150. 150. Então, eu consigo organizar assim, olha, com 2 de 50, depois eu vou contar com uma de 50, e depois eu vou contar com nenhuma de 50. Assim eu me organizo. Com 2 de 50, eu só posso fazer assim. 50, 50, 20, 10, 50, 50, 10, 10, 10. Pronto.
Assim, eu faço 130. Disso daí, eu já percebo que eu vou trocando as notas de 20 por um par de notas de 10, e é assim que eu vou fazendo um troco cada vez mais miúdo. Tá? Com uma nota de 50, a menor quantidade de cédulas que eu consigo é se... Bom, para chegar em 130, e eu já botei uma de 50, falta 80. Então, eu posso botar 20, 20, 20 e 20. E aí depois eu mantenho as notas de 50 e troco uma de 20 por duas de 10. Opa, uma de 20 por duas de 10. Tá? E cada vez que eu vou fazendo essa troca, a quantidade de notas de 20 vai diminuindo. Eu comecei com 4, depois eu comecei com 4 cédulas de 20, nesse momento eu posso contar 4 cédulas, posso contar no dedo, 4 cédulas de 20, 3 cédulas de 20, 2, uma e nenhuma. De 4 até 0, você tem 5 possibilidades aqui. 5 possibilidades aqui, aqui só tinha 2. E com 0 de 50, eu começo assim. 20, 20, 20, 20, 20. Quantas tem aqui? Aqui tem R$100. R$120, R$130. Bom, isso é uma possibilidade. Quantas cédulas de 20 tem aqui? 6 cédulas de 20. Aí eu vou diminuindo as cédulas de 20, trocando por pares de cédulas de 10. Eu começo com 6, tiro uma de 20, boto duas de 10 no lugar, tem 5 de 20. Depois eu tiro mais uma de 20, depois eu tiro mais outra de 20, depois eu tiro... Eu só preciso contar quantas possibilidades tem. Então, é de 6 até 0. Eu vou ter mais 7 possibilidades. Eu vou ter 7 possibilidades aqui, 5 possibilidades aqui e 2 possibilidades aqui. O total, 14 possibilidades. 14 maneiras. Espera aí, professor. Letra A. Espera aí, eu tô copiando. Se você está copiando, tem um monte de coisa que não está escrito aqui, que ficou no raciocínio falado. Por isso eu vou botar esses 3 pontinhos aqui. Quase acabando. Tá? Quero saber quem entendeu como é que eu contei essas coisas. Eu entendi. Eu organizei em 3 grupos. Um grupo em que eu tenho 2 notas de 50, um grupo em que eu tenho uma nota de 50 e um grupo onde eu tenho 0 notas de 50. Em cada um desses grupos, eu começo com a maior quantidade de notas de 20 que eu consigo encaixar e vou trocando essas notas de 20 aos poucos, contando quantas vezes eu consigo fazer isso, até não ter mais nenhuma nota de 20 ali envolvida. Então, na primeira só tinha 2 possibilidades, porque eu só tenho uma nota de 20, depois nenhuma. Na segunda tem 5 possibilidades, porque eu começo com 4 notas de 20, depois 3, depois 2, depois uma, depois nenhuma, são 5 maneiras. E depois na que tem começa com 6 notas de 20, que é porque não tem nenhuma de 50, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Aí eu tenho as últimas 7 possibilidades. Então, no final, eu tenho 2 do primeiro grupo, 5 do segundo, 7 do terceiro, perfazendo esse total de 14 maneiras aqui. Tá claro? Vamos para a próxima. Terminei de copiar. Beleza.
Uhum. Dá uma acelerada aqui para explicar o seguinte. O senhor Roberval, ele faz uma corrida. No final da questão, ele quer saber qual é o total, a distância total que o senhor Roberval correu, a distância total a cada dia em metros, e ele quer saber qual é essa distância total. Tá? Ele percebe numa das marcações que falta apenas 1/3 da distância total para finalizar a corrida. Aí ele corre mais 600 metros dali e, naquele momento, ele diz só falta 1/4 da distância total para finalizar a corrida. Eu vou fazer um desenhinho tradicional de barra de chocolate. Eu sempre desenho barra de chocolate para representar frações. O senhor Roberval, ele percebeu que faltava 1/3. É o que falta. Faltava, vamos colocar assim, faltava 1/3 da corrida. Essa barra total é o que a gente quer descobrir. A gente quer saber quanto que mede a corrida inteira dele. Ora, faltava 1/3 quando ele chegou numa marcação. Só que aí ele andou mais 600 metros. Ele andou um tiquinho aqui, que era 600 metros. E agora, depois de ele andar esses 600 metros, o que faltava agora não era mais 1/3, era 1/4. E aí eu quero saber qual é o comprimento da corrida total dele, só com essas informações. Ora, esse 1/3 aqui, ele não é maior do que 1/4? Sim. É ou não é, gente? O que faltava 1/3, agora falta 1/4. Faltou uma fração mais íngreme, faltou um denominador maior, quer dizer que a fração ela é menor, porque ele andou mais 600 metros, e agora o que falta para ele completar a corrida dele é menos do que faltava antes. O que falta agora é menos do que faltava antes, porque ele andou mais 600 metros, certo? Eu estou dizendo que esses 600 metros é a diferença do 1/3 para a corrida, 1/4 para a corrida. Eu vou dizer o seguinte, vou escrever assim, em forma de fração, 1/3, que é esse pedaço aqui, é o que faltava. E agora o que falta, que é menos, que é 1/4, isso aqui corresponde a 600 metros. Então, nós temos que ver quanto... Diga. Então, nós temos que ver quantos por cento é 600 de 1/3 até chegar em 1/4. Quanto que é, quanto na porcentagem, não em metros, e multiplicar por 4? Olha, eu não faria em porcentagem, tá? Mas é possível fazer em porcentagem. Mas por que eu evitaria a porcentagem? Porque a porcentagem, aqui, como tem um 1/3 envolvido, se você tentar uma porcentagem, você vai ter dízima periódica. Eu vou tentar não cair em dízima periódica se eu puder evitar. Que tal trabalhar com MMC mesmo de frações? É mais simples do que porcentagem. Vamos fazer isso aqui, ó. 1/3 menos 1/4. Sabe fazer essa conta? 1/3 menos 1/4? O denominador comum qual seria? 12. 12. 12. Se eu tentar porcentagem agora, eu escapo da dízima? Não, porque 12 ainda vai gerar dízima periódica. Tá? Então, 12 aqui no 3 vai dar 4, vezes 1 vai dar 4.
O 12 aqui nesse 4 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Josué, Isso vai aqui- lá, vai. Que ainda corresponde a 600 metros. Ora, que fração que deu? 1/12 corresponde a 600 metros. Sabe o que isso significa? Que a corrida inteira... 600 vezes 12. Isso, porque é 12/12. 600 vezes 12. E quanto que é 600 vezes 12? A resposta certa é de 7.200. 7.200. 7.200, que ali eu estou vendo que é a letra E. De cabeça. Peraí, professor, eu tô copiando. Tá copiando. Beleza, beleza. Acabei de copiar. Tá. Então, vou afastar aqui. Começar a afastar, afastar, afastar. Isso vai... Ó, eu estou gravando a aula, tá? Depois tem no YouTube, ok? Na verdade, vocês nem precisam copiar agora, porque vocês podem copiar do YouTube. Então, agora vamos para a próxima, que é a 10. Ah, muito legal essa daqui. Tá. Qual é o barato dessa questão aqui? É o seguinte. De novo, tem aqui uma porcentagem. Porcentagem é uma coisa que a gente precisa saber porque a escola diz que a gente precisa saber. Mas se a gente pudesse evitar a porcentagem e viver com as frações e os decimais, nós seríamos pessoas mais felizes. Qual é a fração correspondente a 25%? 1/4. 1/4. 1/4. E no contexto dos tanques de gasolina, isso é muito utilizado. Professor, Oi, fala. tudo bem escrever de caneta, né? Hein? Tudo bem escrever de caneta, né? Eu acho que sim, sim. Eu não costumava usar muito lápis, não. Eu não tinha muito jeito com lápis, não. Eu usei canetas bem cedo na escola. Eu não gosto de usar Eu tô lápis, eu só usando- uso caneta. Eu só tô usando caneta. Bom, se eu sirvo de exemplo para alguém, eu me dei bem, virei professor de matemática e usava só caneta. Então, siga os meus passos. Vamos lá. 25% é 1/4. 25% é 1/4. Significa que nessa historinha da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, ela diz o seguinte, que quando você abastece com gasolina, 25% daquele volume é álcool, ou seja, 1/4 da mistura é álcool, e os outros 3/4 é que são gasolina pura. Tá? O carro, ele tinha 50 litros quando ele abasteceu. Tá? Ele abastece completamente com 50 litros de gasolina, só que gasolina não vem pura, né? Vem uma mistura que tem uma parte. Olha só, como vou representar aqui 1/4. Aqui, ó. De novo a fração. Você tem 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui. Ou 25%, 25%, 25%, 25%, perfazendo o total de 100%. O que está dizendo nesse enunciado aqui, dessa história dos 25%, quer dizer que uma parte dessa daqui é álcool
e aqui é gasolina pura. E isso é que forma a mistura. Tá? Ora, então são 3 partes de gasolina pura, 3 partes de gasolina pura para cada uma parte de álcool puro na mistura do combustível. Agora vamos entender o seguinte. Ele estava na estrada aqui, depois de dirigir por cerca de 1h30, esse 1h30 é irrelevante, tá? Ele não é utilizado, não. Ele vê na estrada um posto com uma promoção imperdível do preço do álcool. Sem pensar, entra no posto e pede para reabastecer com álcool. O frentista enche o tanque de combustível após abastecer o carro com 10 litros de álcool. O que isso nos diz? O tanque dele começou a viagem com 50 litros. E a capacidade do tanque dele é de 50 litros, tanque cheio. Só que aí, depois que ele já gastou um pouco, porque ele viajou, o frentista botou e recompletou o tanque dele com 10 litros. A minha pergunta para vocês é, antes do frentista colocar a bomba, a mangueira, para abastecer, quantos litros de gasolina, de mistura de gasolina e álcool tinha no tanque dele naquele momento? 40 litros? 40, porque se o tanque dele cabe 50, se o tanque dele cabe 50 e encheu com 10, é porque estava 40. Agora, olha para essa figura aqui. Se no tanque dele estava 40, quantos litros de álcool tinha na mistura? 10. Por quê? Porque é um quarto de 40. Porque é um quarto de 40. Tá claro isso, gente? Então tinha 10 litros de álcool já. E aí ele botou o quê? Botou 10 litros novos de álcool. Ficou 20 litros em 50. Que porcentagem é essa? Ficou 20 para 50. Se eu quero saber quanto que é em 100, é só dobrar. 40. 40%. 40%. 40% é letra C. Esse problema foi muito legal. É. Muito legal. Professor, eu não entendi por que é 40%. Ah, é porque se é 20 litros em 50 litros, se eu quiser saber em 100, 100 não é o dobro de 50? Sim. Então, o que tem que aparecer aqui, que é o dobro de 20? 40. 40. Então, é 40 em 100. 40 em cada 100. Em cada 100 significa porcento. Percentum. Por uma centena. Por cada 100. Tudo isso tem o mesmo significado. Eu tenho que fazer uma base 100 para poder dizer qual é o número. Eu acho que porcentagem não tinha que existir, mas já que ela existe, a gente tem que saber que a cada 100, quanto seria? Se eu tenho 20 litros em um número que é 50, é só eu dobrar esse denominador aqui, que ele fica 100, e aí o numerador vai ser o dobro de 20, que é 40. E agora, foi? 20 em 50 é o mesmo que 40 em 100. Então, 40%, letra C. Vamos para a próxima. Falta 2. Professor, Oi. agora é a 11 ou a 10? Agora é a 11. Essa da porcentagem foi a 10. A 11 eu já sei qual que é. É, eu também. É a E. E alguém com influências paulistas aí. É. Qual é a letra que vem Letra E. depois? Quem falou letra E aí? A Maria Luísa, sou eu. Maria Luísa, qual é a letra que vem depois da letra N? Não, letra E. Eu Quer sei que é a resposta? letra E. Estou zoando você um pouquinho. Você fala O ou fala O? O. O?
Ah, você fala o? Bom, pelo menos aí tem coerência. Vamos lá. Se você fala aí, Porque tem que falar O o. é com acento. A O é com acento. Tá bom. Que delícia. Vamos lá na 11. Sabe por que esses perímetros são todos iguais? Porque você pode inflar a figura por dentro. O perímetro não se mexe aqui, olha só. Ih, peraí, eu tenho que tirar uma foto para poder editar isso. Vamos lá. Professora, a aula vai acabar 19 ou 19h40? Eu não sei, vem uma pessoa depois de mim, não vem, não? Não, a correção de prova não vem, não. Ah, eu vou Professora, acabar. acho que é só amanhã português. Acho que é só amanhã. É. E senão vai acabar 10 horas da noite, aí já é muito tarde. Seguinte, aqui, se você contar os quadrados, ficam 15 nessa direção e 15 nessa direção. Tá? Os quadradinhos. Aí, esse daqui ficou um quadrado 15 por 15. Então, se eu somar 15 mais 15, eu chego em 30. E aí, se eu somar os outros 15 com os outros 15, fica 30 mais 30, fica 60. Essa figura 2 tem o mesmo período que esse perímetro, porque se eu for contar os quadrados aqui, esses quadrados, essa linha poderia estar aqui embaixo e eu contar igual. Quando eu for contar os quadrados dessa linha aqui, nessa direção, essa linha poderia estar aqui e eu ia contar os mesmos. Então, em vez de eu vir por aqui para chegar nesse ponto, eu poderia vir por aqui e chegar nesse ponto. Da mesma forma, se eu chegar aqui, em vez de fazer a curva para a esquerda, eu poderia continuar para cá, em vez de percorrer isso, e depois daqui vir para cá, em vez de percorrer isso. E aí eu chego no mesmo ponto de partida, com o mesmo perímetro que o quadrado. Aqui é a mesma coisa. Essa parte poderia estar aqui, 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 e assim por diante. Eu vou reconstituindo o quadrado. A área muda, mas o perímetro não. Da mesma forma, eu posso explodir esse ponto para cá, esse ponto para esse segmento para cá, esse segmento para cá, esse segmento para cá. Todo mundo está acompanhando o que eu estou fazendo? Eu estou tirando os segmentos de lugar e estou botando eles no canto. Uf. Sim. Isso preserva o perímetro. O perímetro não muda quando eu faço esse truque. Esse segmento aqui, eu venho com ele aqui para o chão. Esse segmento eu venho com ele aqui para o chão. Esse segmento eu venho para o chão. Esse segmento vem para o chão. Esse segmento vem para o chão. E aí forma uma linha aqui embaixo. No final das contas, isso aqui vai dar. Agora, essa daqui não. Essa daqui ela é diferente. Tá? Eu posso puxar os segmentos. Pelo que eu entendi, a área, no caso, seria essa. Para medir a área, seria essa. Para medir o perímetro, seria essas linhas. Isso. Seria, O perímetro é o comprimento em volta. É o comprimento em volta. E o comprimento em volta, se você faz a curva por dentro, se você faz a curva por fora, não influencia. Tá? Você influencia a área, mas o perímetro ele é o mesmo. Essa figura 5 não ia ficar igual à figura 1, não. Mas ela ia ter o mesmo perímetro, porque se eu contar os quadrados aqui, eu tenho 20 quadrados. Se eu contar os quadrados aqui, eu vou ter 10 quadrados. E aí, essa lateral, 20 mais 10, dá 30, que é a mesma lateral que eu tenho na figura 1, que é 15 mais 15, é 30. Então, essa figura aqui, ela se transforma num retângulo. Assim, ó, 20, 10, 20, 10. Qual é o perímetro desse? 20 mais 10 mais 20 mais 10 vai dar os mesmos 60 que o quadrado tem e todas as outras figuras têm. Por isso que a letra é E. Todas elas têm um perímetro de 60 quadradinhos. Todas elas. Por fim, vamos lá para 12. Essa 12 foi um pouco mais chata.
Ah, não, a 12 tem 12 aqui. Bom, o que ele ensina aqui na figura 2 é como que ele empilhou essas caixas aqui. Elas são congruentes a essas caixas, só que elas estão deitadas e essas daqui estão em pé. Então, as deitadas formam a camada 1, as que estão em pé formam a camada 2, e no final eu tenho que botar um monte delas aqui dentro. Quantas que eu consigo botar? Tipo assim, tentar fazer um desenhozinho de uma caixa deitada ali, aí uma do lado dela, aí outra do lado dela, aí eu vou montando assim, vou espalhando as caixas, né? Formando a primeira camada do chão e tal, isso que eu vou empilhando em direção ao teto até preencher esse negócio. Ora, aqui nessa camada 1, como é que fica a história aqui? A mamãe está pedindo para levantar? Tá, obrigado, filho. Então, eu tenho essa caixa aqui, ela tem 10 centímetros aqui, ela tem 20 centímetros aqui e 10 de altura. Tá? Como aqui é 0,6 metros, eu vou passar essas unidades todas para centímetro, tá, gente? Fica mais fácil. 0,6 metros vale quantos centímetros isso? Vale 60 centímetros. 60 centímetros. Se eu puser essas caixas aqui da camada 1 desse jeito, eu vou ter 10 centímetros aqui, outros 10 centímetros aqui, esses 10 centímetros vão se somando lado a lado até chegar em 60 centímetros. Me diz quantas caixas dessa vai caber? 6. 6. Então, olhando de cima, uma vista superior, eu vou ter os 60 centímetros aqui, 120 centímetros aqui, porque é o 120, esses 120, tá? E aí eu vou preenchendo a camada 1, vai caber 6 vezes. E também vai caber 6 vezes no comprimento também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Vai caber 6 vezes aqui e 6 vezes aqui, porque aqui é 20, e 20 cabe 6 vezes em 120. Tá, então, quantas dessas vai ter no chão? São 36, porque é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Essa é a camada 1. 36 caixas. A camada 2, ela vista de cima, ela é mais compacta, porque é um quadrado 10 por 10 aqui. Então, fica vista de cima, a camada 2 fica bem cheia de quadradinhos, 10 por 10. Vai caber quantos nessa direção? Os mesmos 6, mas nessa direção vai caber 12. Porque se é 10 por 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, e vai dividir 120 por 10, vai caber 12. Então, a camada 2 vai ter 6 vezes 12, que é 72 na camada 2. Até aí, vocês entenderam por que a camada 2 vai ter 72 para ocupar
para ocupar essa sala desse jeito? Sim. Sim. Tá? Sim. Porque vai caber 6 nessa direção, vai caber 12 nessa direção, vai ter 72 na camada 2. Agora, essa altura inteira aqui, a camada 1 e a camada 2, juntas, qual é a altura aqui? Se essa altura é 10 e essa altura aqui é 20, 30. vai ser 30. 30. Agora olha para a altura da sala. Em centímetros, isso é quanto? 90 centímetros. 90 centímetros. 30 centímetros, cabe quantas vezes em 90 centímetros? 3. 3 vezes. Significa que eu vou poder juntar a camada 1 com a camada 2, formando esses 30 centímetros, e formar camada 1 de novo, camada 2 de novo, e uma terceira vez camada 1, camada 2. Então, eu vou ter 3 repetições desse padrão duplo aqui. Tá? Uma camada 1 com uma camada 2, se eu totalizar aqui, dá 108. É o 36 mais o 72, dá 108. E 3 vezes 108 é a resposta que eu procuro. 324. Então, vai ser 324 caixas que eu vou conseguir empilhar. Camada 1, 36. Camada 2, 72. Camada 1, outros 36. Camada 2, outros 72. Depois, outros 36 e depois outros 72. O total vai ser 324 caixas. Tá? Sim. Que isso tem aí? Ah, essa é a letra A. Todo mundo seguiu esse raciocínio? Ficou tranquilo aí? Sim. Sim. Eu não entendi. Vamos lá. Como é que eu estruturei aqui? Eu contei na camada 1, 36. Essa parte você entendeu? Por que é 36? Por que a camada 1 vai ter 36? Que número da questão que é essa, professor? Eu acho que eu caí aqui. Peraí. O senhor tá aqui, prof, pra gente. Eu tô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo e te vendo. O senhor está aqui? Tá. Talvez a gravação tenha parado, mas de qualquer forma é o seguinte, eu vou ter que sair. Então, o que acontece é o seguinte, a camada 2, você entendeu? Sim. Sim. Tá bom. Sim. Se você entendeu a camada 2 e a camada 1 juntos, essa estrutura de camada 1 com camada 2 juntos, ela tem uma altura de 30 e um total de 108 caixas, porque a camada 1 tem 36, a camada 2 tem 72, e então a camada 1 com a camada 1 e a camada 2 juntas, ela tem 30 centímetros de altura e 108 caixas. Professor, eu não sei se tá aparecendo só pra mim, mas pra mim tá parecendo que tá gravando ainda. Ah, Pra bom, mim que também. bom. É porque apareceu uma Tá mensagem. gravando. Apareceu uma mensagem para mim dizendo que eu fui desconectado porque uma outra pessoa entrou num outro aparelho. Enfim, bom. Vamos seguir, então. Quem não tinha entendido, entendeu por que é 108 caixas? Alô? Sim. 108 caixas nos primeiros 30 centímetros. Aí você pensa assim, olha só, tem uma camada 1 aqui e uma camada 2 ocupando 30 centímetros. Aí eu vou fazer outra camada 1, outra camada 2. Uma camada 1. Agora está me falhando aqui. Uma camada 1 aqui e uma camada 2 aqui, fazendo outros 30 centímetros. E no final, mais uma camada 1 e uma camada 2, fazendo os 30 centímetros finais. Porque a sala, aqui é o chão e aqui é o teto. E a altura é 90 centímetros. Então, só dava para fazer 3 vezes. 108 aqui, mais 108 aqui, mais 108 aqui. Total 324.
Entendeu agora? Sim, professor, obrigado. Beleza. também entendi. Gente, eu tenho que ir. Eu tenho que fazer curativo. Tchau, tchau, gente. Professor, boa noite. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Tchau. Boa noite, gente.